Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 18º domingo do tempo comum. E o tema da liturgia de hoje é Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu, disse Jesus. E é bem interessante que a liturgia hoje nos coloca, na verdade sempre é assim, né? A primeira leitura, ela é espelho do Evangelho. E a segunda leitura, ela complementa de uma forma mais espiritual tudo aquilo que foi falado nas duas leituras, a primeira e o Evangelho. A primeira leitura é a sombra do novo. E aqui a gente encontra uma situação bem interessante, né? Deus deu ao povo que estava caminhando no deserto o pão que eles chamavam de maná, o maná de Deus. O pão que descia do céu e eles recolhiam todas as manhãs e se alimentavam durante toda a caminhada pelo deserto. Mas aqui nós encontramos o Deus generoso, o Deus bondoso, o Deus prestativo e um povo de cabeça dura, um povo difícil. Vejam o que eles estão dizendo para Moisés. Eles começaram a murmurar contra Moisés e Arão e disseram: você podia ter deixado a gente morrer lá no Egito. Pelo menos no Egito a gente tinha pão, a gente tinha carne, a gente tinha cebola. Para que você tirou a gente do Egito para trazer aqui para morrer nesse deserto? Olha o tamanho da ingratidão deste povo. Esse povo estava no Egito. Eles eram escravos de Faraó, trabalhavam fazendo os grandes prédios, os grandes palácios do Faraó. Muitos deles morriam de esgotamento, de carregar as pedras, de talhar as pedras, as coisas para as construções, inclusive de mausoléus, túmulos, para construir templos pagãos dos egípcios. Eles trabalhavam tudo isso, morriam. Muitas vezes o faraó, para não deixar o povo de Deus crescer, pegava as criancinhas e matavam as criancinhas dos judeus. Eles eram oprimidos, eles eram humilhados, eles eram submissos. Mas Deus um dia disse: eu não vou deixar esse povo sofrer assim, vou escolher esse povo, vou tirar daqui e vou levar para uma outra terra. Eles olham para aquela vida nojenta deles, um povo totalmente tonto, e acham que aquela vida do passado era melhor do que estar sob a proteção de Deus. É bom que Deus é Deus, porque se fosse eu já mandava um raio e acabava com tudo, Mas Deus, na sua bondade, na sua generosidade, diz: tá bom, Moisés, vamos ajudar esse povinho querido. E aí Deus manda as codornizes sobre o acampamento e eles comem carne com abundância. Ele manda o maná do céu e eles se alimentam. Mas aí continua uma série de infidelidades. Daqui a pouco eles estão caminhando no meio do deserto. Fala: mas Moisés, o nosso Deus não tem uma imagem, não tem nada, vamos fazer um bezerro de ouro. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, Então, povo de cabeça dura, sempre lutando contra Deus. Deus sendo generoso e eles teimosos contra Deus. Quando chegou Jesus no Evangelho de hoje, não mudou muito a figura, não. Domingo passado nós vimos Jesus como o bom pastor que foi lá, reuniu numa relva uma multidão, 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou todo aquele povo. Eles viram esse milagre que Jesus fez. Alimentou todo mundo e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães. Eles viram outros milagres, como por exemplo, lá em Cafarnaum, Jesus ressuscitou a filha do centurião. Jesus curou a sogra de Pedro, ele curou aleijados, ele curou uma série de pessoas. Ele fez uma série de milagres. Mas os milagres que Jesus fez parece que não dizia nada. Jesus fez então a multiplicação dos pães, saiu e foi para o outro lado do mar da Galileia. Eles foram atrás de Jesus. Chegaram lá e disseram: Senhor, queremos mais pão. Aí Jesus já deu uma certa irritaçãozinha, bem pequena, uma santa irritação. Mas ele já começa a dizer: vocês estão me procurando por quê? Vocês querem pão,
Vocês querem encher a barriguinha de vocês? É para isso que vocês vieram aqui? Vocês não vieram buscar um alimento espiritual, uma coisa espiritual? Vocês vieram aqui só para encher a barriguinha de vocês? Foi só para isso que vocês vieram? E aí eles começam a brigar com Jesus e entram num debate bem interessante. Eles começam então a dizer a Jesus, né? Que milagre que você faz para a gente acreditar então nesse alimento espiritual? Você fez o quê? Jesus dizia: seu tonto, você não viu o que eu acabei de fazer? Você acabou de encher a barriga e vem aqui me dizer isso? Aí Jesus começa, e eles puxam o assunto, e Jesus começa então a pontuar umas coisas extremamente importantes. Eles começam dizendo: você não faz nenhum milagre para que a gente entenda quem é você. Mas lá no deserto, Moisés deu pão para todo mundo. Bem que a história, né? Moisés alimentou o povo durante 40 anos. O mínimo que você pode fazer é alimentar a gente pelo menos uns 30, aí já está bom. E Jesus diz: vou te revelar um segredo que vocês não entenderam ainda. O maná que vocês comeram lá no deserto não é o pão do céu. Aquele era apenas uma figura, ele era apenas uma sombra, ele não era o pão verdadeiro, ele era um símbolo, ele era um sinal, ele era uma profecia. Deus fez aquele pão cair no deserto, porque um dia ele daria o pão verdadeiro, o pão do céu. Eles não entenderam. Aquele não era o pão do céu? Não, aquele não é o pão do céu. E outra coisa que eu vou te revelar: quem dá o pão do céu não é Moisés. Quem dá o pão do céu é o Pai. É o próprio Deus que dá o pão do céu. Eles sem entender nada, então fala com Deus aí, manda Deus mandar pão para a gente. Senhor, dai-nos sempre deste pão, né? Uma forma assim, até espiritual, zelosa. Dai-nos, Senhor, o pão do céu. Aí Jesus fala uma coisa absurda: eu sou o pão do céu. E quando Jesus disse isso, eles enlouqueceram. E aí começou todo mundo a se debandar. A gente vai ver isso no próximo domingo, que vai continuar esse evangelho. Eles começaram a debandar, a dizer: ah, esse homem aí, ó, pirou, enlouqueceu. Não quero saber desse Jesus, não. Vamos embora cuidar da nossa vida, porque coisa. Ele quer te dar o melhor de todos os negócios, que você seja feliz. Outros trocam Jesus por qualquer coisa. A maioria, perdoe falar essas bobagens, não deveria, mas vou falar assim mesmo, né? A maioria dos nossos católicos, eles planejam o final de semana. Olha, final de semana tem churrasco na casa de fulano, tem a piscina a hora tal, tem não sei o quê, e ninguém pergunta: mas e a missa? A gente não vai à igreja? A gente não vai na missa? Ah, se der tempo a gente volta, se der tempo. Outros dizem assim: não, vamos no sábado à tarde, porque já é a missa de domingo, a gente participa do sábado à tarde, porque domingo a gente tem um domingo livre para a gente, para fazer o que a gente quiser, para ir no shopping, para ver filme, para ficar assistindo Netflix, para fazer o que a gente quiser da nossa vida. Vamos encher a nossa barriguinha. E Jesus, o pão do céu? Não interessa. Outros trocam tranquilamente Jesus por qualquer coisa. Muitas pessoas não entram na fila da comunhão e não comungam. Por quê? Porque elas trocaram Jesus por outro tipo de pão. Eles preferem deixar de comungar porque sabem que comungar em pecado você vai para o inferno. Quem comunga em pecado. Então ela trocou Jesus, o pão do céu, por um amor. Se amigou com um troço lá, um bêbado terrível que bate nela, que espanca, mas ela prefere ficar com aquele troço ao invés de estar com Jesus. Outros jovens não comungam, não vou comungar, porque eles não conseguem sair de bar em bar, de cama em cama, de motel em motel, de pecado em pecado. E trocam tão tranquilamente uma vida eucarística por uma vida mundana. É o mesmo povo de cabeça dura. Mas não se esqueça que aí tem consequências. Lá no deserto, quando o povo começou a reclamar muito de Deus, eram para eles levarem alguns meses para chegar do outro lado, para chegar na terra prometida.
Deus deixou o povo passar 40 anos no deserto. Sabe para quê? Para morrer todo mundo. Quem entrou na terra prometida foi uma outra geração. Nem Moisés entrou na terra prometida. Ele morreu avistando a terra, morreu antes de cruzar a linha. Aquela geração que saiu do Egito morreu toda antes de chegar na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi um povo novo, uma geração nova. E é por isso que São Paulo está dizendo com muita clareza, na segunda leitura de hoje, na carta aos Efésios: irmãos, revesti-vos de um homem novo. Entenda para que você foi feito. Entenda por que Deus te chama a cada dia, te envolve em laços de amor, porque Ele não quer que você seja, me perdoe falar essas bobagens, um cachorro sarnento virando lixo de lata em lata. Ele quer que você seja filho, que se sente à mesa e se alimente dele, porque Ele sabe muito bem como que você foi feito, para que você foi feito e qual é a finalidade da sua vida. Eu sou o pão da vida, eu vim alimentar você, e se você não comer deste pão, você morrerá, você viverá a eternidade infeliz. E é isso que Jesus hoje vem nos dizer: muda de vida, se converta. Você foi feito para ser filho, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Planeje a sua vida com Deus no primeiro tópico. Depois vem o resto é resto mesmo. Não se preocupe, todo esse resto vai passar, só Ele permanece. Porque se a gente trocar Jesus, o pão do céu, e viver, e a maioria vive naquela reclamação total, porque eu não sou feliz, porque eu não consegui isso, porque eu não consegui aquilo, porque larga de ser tonto. É gente que abriu mão da primogenitura, ele largou mão de ser filho, trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Traduzindo de uma forma bem simples, deixou de ser filho, de se alimentar na mesa do rei, e se transformou num cachorro vira-lata, de lixo em lixo. Que pena!